Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, dos teus filhos, da tua família. Deus nunca deixe faltar nada na tua mesa, né? Que Deus te dê muita saúde e te dê muita prosperidade. Diga, eu creio, eu recebo esta profecia. Minha querida, meu querido, terça-feira de manhãzinha, né? De terça-feira nós oramos pela a vida sentimental, pela saúde também, né? Toda terça-feira, pela saúde, tá? E nós estamos lendo a Bíblia, um pedacinho da Bíblia por dia, tá? Estamos no capítulo 29 do livro de Gênesis, o versículo 12, né? Pedacinho da Bíblia por dia, para a gente lendo a Bíblia e entendendo o que Deus quer para a tua vida e da tua família, que é bênçãos e é o melhor. Assim diz o Senhor. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou e levou-o para sua casa, e ele contou a Labão todas as coisas. Então Labão disse: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele o mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o teu salário. O que você quer? Porque Jacó chegou na casa do tio dele, irmãos, para casar com uma das filhas do tio dele, uma prima dele. E ele estava ficando ali na casa do tio dele, ele estava trabalhando. Jacó era pastor, cuidava da plantação, cuidava das ovelhas, de tudo. Mas ele estava trabalhando de graça, né? E o tio dele falou para ele: Jacó, você está trabalhando de graça na minha casa. Me diz o que você quer, né? Como salário, o que você quer como pagamento. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor era Raquel. Lia tinha os olhos tenros e Raquel era bonita. E Jacó, ele amava a Raquel, né? O primeiro encontro que ele teve ali foi com Raquel. E ele se apaixonou por Raquel, né? E ele disse ao tio dele assim: 7 anos eu te servirei, ou seja, eu trabalharei aqui para você, tio, por Raquel, como se fosse um dote de casamento, né, irmãos? Olha, tio, eu vou trabalhar para você 7 anos aqui, se você deixar eu casar com Raquel. Então disse Labão: melhor é que eu dê ela a você, não é? Do que dê a um homem idólatra. Então, fica assim comigo. Tá combinado, Jacó. Assim, Jacó serviu por 7 anos a Labão pela mão da filha dele, Raquel. E estes anos lhe pareceram poucos dias, porque ele queria se casar com ela e amava Raquel. Então, passou rápido, irmãos. E quando passou o tempo, 7 anos, disse Jacó a Labão: dá-me a minha esposa, porque já venceu os 7 anos, e dá-me a tua filha em casamento, Raquel, para que eu case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E ele disse: tá bom, Jacó. E esse banquete aconteceu, e à tarde Labão pegou Lia, sua filha, e trouxe ela a Jacó, e Jacó ficou com Lia. Veja, irmãos, o que aconteceu aqui. A esposa que Jacó queria era Raquel. O tio dele enganou ele, porque a filha mais velha era Lia. Jacó amava a mais nova, Raquel. O tio dele fez um banquete e disse para ele: eu vou te dar como esposa Raquel. Fez um banquete. Neste banquete, Jacó
era um banquete de casamento e Labão embebedou Jacó. Ele foi para a noite de núpcias. E antigamente tinha que se consumar o casamento na noite de núpcias. E como Jacó, ele tinha embebedado Jacó estava praticamente sem saber o que estava acontecendo, o tio dele colocou no leito com ele Lia e não Raquel. E aconteceu que tomou Lia, sua filha, e colocou-a junto a Jacó. E Jacó consumou o casamento. Ou seja, Jacó teve relações sexuais com Lia. E aconteceu que pela manhã, Jacó viu que era Lia. Pelo que ele disse a Labão: Por que você fez isso, tio? Eu te servi por Raquel. Por que me enganastes? E disse Labão: Jacó, aqui no nosso lugar não se faz assim. A filha mais velha tem que casar primeiro. Então, por isso que eu fiz isso. Eu dei Lia para você, que era minha filha mais velha. Mas Jacó queria se casar com a mais nova, irmãos. Então ele disse assim, Labão disse a Jacó: cumpre a semana do casamento com esta, porque o casamento era uma semana, irmãos, que ficava a núpcias, né, do casal. Era uma semana. Então te daremos também a outra. Eu também te dou Raquel. Certo? Só que você tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Então ele tinha trabalhado 7. Labão deu Lia para ele. Aí Labão disse para ele: eu te dou Raquel também, que é a que você ama. Mas você tem que trabalhar mais 7 anos de graça para mim, para pagar o dote de Raquel. E Jacó fez assim. Cumpriu a semana com Lia. Então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. E Jacó começou a trabalhar os 7 anos também para pagar o dote por Raquel. Irmãos, essa história mostra que a parte financeira, Jacó já estava trabalhando 14 anos, 7 por uma filha e 7 por outra, de graça. E durante esses 7 anos, o tio dele enriqueceu muito e prosperou muito. Porque nós vamos ler aqui, Deus estava com Jacó. Tudo que ele fazia dava certo, irmãos. Tudo que Jacó colocava a mão, prosperava. E o tio dele viu aquilo. O tio dele estava se aproveitando dele. Mas como ele não tinha nenhum dote para dar pelas filhas do tio dele, ele teve que trabalhar assim. Minha querida e meu querido, Jacó, nós vamos continuar lendo na oração das 6 da tarde hoje, que Deus, ele abençoou tremendamente Jacó. Ele foi um dos homens mais ricos da Bíblia, porque ele era um homem trabalhador, era um homem de Deus, era um homem de oração. Porém, muitas vezes na sua vida você passa por dificuldade e muitas pessoas até tentam enganar a você. E eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por situações difíceis. Mas creia, se você continuar firme com Deus, Deus vai sempre te abençoar e você vai sempre prevalecer. Por isso que Jacó prevaleceu com Deus. Independente de tudo que tentaram fazer na vida de Jacó, ele superou tudo, porque Deus estava com ele. Ele se tornou o 3º patriarca da nação de Israel e um dos homens mais ricos do mundo. Deus prosperou ele demais. Às 6 horas nós vamos continuar com essa história, com esse pedacinho da Bíblia para você entender. Aqui mostra, irmãos, que é só você pegar firme, trabalhar e confiar em Deus, que Deus vai te prosperar e Ele vai te abençoar cada dia mais. Você ser uma mulher de oração, você ser um homem de oração.
Você contar com Deus na sua vida. Não tem coisa melhor, mais maravilhosa, irmãos, na nossa vida, do que ter a presença de Deus junto conosco. Você pode falar, pastor, Jacó trabalhou demais. Irmãos, Jacó estava na escola de Deus. Jacó estava trabalhando não para o tio dele, mas para Deus. Não é? Jacó estava dentro da aliança dele com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. E isso fez ele prevalecer. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aqui embaixo, os que estão chegando agora, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, um pedacinho por dia. Então, você tem o desejo de ler a Bíblia? Se inscreva aqui no canal. Palavra inscrever-se, clique, é gratuito, não paga nada, tá? E tem o sininho também, toque o sininho na palavra todas. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, aperte, clique, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nessa terça-feira de manhã, eu, tua filha, teu filho, estamos orando, estamos lendo a Bíblia, Pai, vendo a história desses homens e mulheres de Deus. O que eles fizeram para te agradar? Como foi a vida deles? Jacó, meu pai, trabalhou muito, sabendo que o Senhor iria mudar a vida dele. Ele tinha uma aliança com o Senhor. Então ele não abria mão. Ele era um homem trabalhador, meu pai. E era um homem de oração. Chegava em casa, orava, dedicava a vida dele a Deus, mantinha firme o compromisso, a aliança dele com Deus. E mesmo quando ele foi enganado, mesmo quando ele foi passado para trás, quando pessoas tentaram contra a vida dele, ele continuou firme com o Senhor, firme na aliança dele com Deus. Por isso ele foi tão bem sucedido, por isso ele prosperou tanto, Deus. Todos que continuam firmes com o Senhor prosperam na vida. Todos, meu pai, têm uma vida abençoada. Por isso Jacó teve uma vida linda, abençoada. E os filhos dele são os 12 patriarcas, meu pai, da nação de Israel, que hoje prevalece, está de pé, para provar a todos que confiar em Deus vale a pena. Que ter uma aliança com Deus faz parte da nossa vida e da nossa família. Amém? Escreva aí embaixo. Eu e a minha família temos uma aliança com Deus. Eu e os meus filhos, eu e a minha casa, assim como Jacó, temos uma aliança com Deus. Amém? Minha querida, meu querido, eu volto 6 da tarde, tá bom? Para a gente continuar lendo a Bíblia, essa bênção na sua vida, para você entender certinho o desejo de Deus para você e para você receber todas as bênçãos de Deus. Quem lê a Bíblia recebe bênçãos de Deus, tá bom? Então, como profeta de Deus, eu te abençoo, você e a sua família, tá? E declaro que você tem uma aliança com Deus. Diga, eu recebo esta profecia. Grande abraço, beijo grande no seu coração. Que Deus abençoe muito você, que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.